Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do sistema Confea-CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O Confea, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é a instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no sistema Confea-CREA e Mútua. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a ART. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos Profissionais do CREA. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conecta Engenharia, episódio número 4 aqui nas redes sociais. Obrigado pela sua audiência de sempre, você sempre está conosco aí, e temas interessantes. Desde o primeiro até o último são temas interessantíssimos, histórias da engenharia, histórias da profissão para você. E hoje eu estou recebendo uma pessoa muito interessante aqui, que tem várias histórias. Tem uma bagagem muito legal na área, conhecedor do Brasil, do mundo aí, ó. Eu tenho certeza que vai trazer histórias importantes para você, estudante de engenharia, para você recém-formado, dicas importantes aí para você. Estou aqui com Nivaldo Armando Quintal. Engenheiro Nivaldo, tudo bem, engenheiro? Tudo bem? Tudo bem, um prazer, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade e pelo incentivo. Já começou falando, bacana, incentivo à engenharia. Incentivo, legal. É isso aí. Embora eu seja jornalista, mas tenho eu acho muito legal a profissão de engenharia. Nós vemos aí na engenharia civil, né, o que se constrói. Nossa, muito legal mesmo. Isso é fascinante, diria. Eu diria que a engenharia ela está dentro de tudo o que a gente pode colocar no mundo. Se você me der um exemplo agora de desafio, me mostra alguma coisa e fala, o que tem aqui dentro de engenharia que eu não entendo? Eu acho que eu consigo te explicar. Acho que tem muita coisa aqui, né? Tudo. Né? A engenharia está mesmo. Tua. Caneta. O que tem aqui dentro? Custou R$2. Né? Mas é importante saber que por trás disso teve muita responsabilidade técnica. Sim. Que hoje é um dos maiores desafios dentro da engenharia, se chama responsabilidade técnica. É só isso? Não. Por trás disso teve uma extrusora de plástico, teve alguém que arrancou petróleo lá do fundo para conseguir fazer o plástico, teve a tinta, que houve uma composição química aqui dentro, um engenheiro químico. Com certeza teve um engenheiro civil que construiu a fábrica. Então tudo é uma carreira, tudo é dentro da engenharia. E aí vem a responsabilidade técnica. Né? Então o que nós engenheiros, você jornalista, tem a responsabilidade técnica de transmitir e conseguir fazer com que as palavras sejam ouvidas, sejam lá atrás interessantes. Né? E nós somos o quê? O oculto. Isso. O cara que constrói o local que você vai fazer o teu trabalho. Isso é um pouco da engenharia e isso me fascina, desde o primeiro dia. E é interessante que nós estamos no 4º episódio.
Todos os engenheiros que eu entrevistei aqui têm esse mesmo brilho nos olhos quando falam da engenharia. É interessante, é muito legal. E isso motiva, né? E é isso que eu acho que nós vamos passar hoje para as pessoas que estão assistindo. E como você falou, não só a construção do local que eu estou passando informação, mas também a forma, né? A internet, a televisão, como chega até a casa da pessoa. Isso. E é o que eu falo da engenharia, né? Que a gente fala assim, bom, como é que eu consigo andar com um carro elétrico? Meu pai tinha um carrinho a combustão, um Fusquinha, e ia para Aparecida do Norte. Confortável, mas eu ia naquela... Para aqueles tempos era confortável. Sim. Hoje, eu também vou para Aparecida do Norte com um carro, mas eu vou numa outra velocidade, eu vou numa outra transmissão eletrônica, eu vou com um carro que tem o seu painel de comando dando as diretrizes da onde que eu vou certinho, um GPS. A engenharia embarcada por trás disso tudo. E aí, vamos lá, né? Aqui que a gente vai falar um pouco da responsabilidade do cara que fez isso aí. Quer dizer, eu vou te construir um carro, mas é só que você vai até lá e volta. Você pode ir de avião, você pode ir no helicóptero, mas é a responsabilidade que você vai seguro. Sim. Que você consiga chegar no teu destino e retornar com segurança, uma precisão, velocidade e confortável. O engenheiro tem que ter essa noção. A gente se forma na engenharia e fala, bom, eu tenho um código de ética que eu não vou construir, na nossa época, não vou construir um artefato que vai me causar um dano com o ser humano. Era esse o código de ética. Hoje, nós interpretamos o seguinte, eu preciso te construir uma ponte que ela não vá cair com você. Eu preciso construir uma fábrica farmacêutica que eu consiga produzir o melhor produto farmacêutico que você consiga utilizar e te salve. Essa é a minha responsabilidade, essa é a minha ética dentro da engenharia. Então, a coisa muda. Né? Aí eu falo que os engenheiros que estão começando agora, que vão entrar nesse mercado, a resiliência seria uma palavra adequada. Todos nós precisamos, eu preciso ser resiliente às alterações, às novidades do mercado. Então, quando eu fiz a faculdade, eu falava que para transformar 1 grão de polímero numa caneta, precisávamos de nada mais do que 10 gramas e uma extrusora. Hoje se fabrica a mesma caneta com 1/10 de 10 gramas, numa velocidade 50 vezes mais rápida, e já não é mais um polímero. Hoje é um composto químico. Envolveu engenharia química, envolveu engenharia eletrônica, envolveu engenharia mecânica, envolveu engenharia civil. Posso dar um exemplo? Claro, fica à vontade. Você já foi em um hospital, que é a minha área farmacêutica, 20 anos de engenharia, né? Soro fisiológico. Certo. Parece que não é nada, né? Que é a coisinha tudo lá. Nós fabricávamos soro fisiológico e uma ampolinha pequena, 10 ml, e eu conseguia fazer 2.000 em 1 hora. Hoje eu fabrico, num mesmo frasquinho, 1 ml, 2 milhões em 1 hora. Caramba! Para fabricar naquela época, eu demandava aí perto de 30 pessoas, 50 pessoas numa linha de produção. Desse produto. Desse produto. Hoje eu consigo fabricar 2 milhões do mesmo produto, da mesma fração, com 2 pessoas. Os operadores. Você é um espectador, está lá vendo, e o outro é um operador que está controlando 25 robôs. Então, e eu tenho que garantir que não vai haver nenhuma grama a mais, nenhuma grama a menos. Eu tenho que garantir para o processo que a repetibilidade dos resultados lá no meu paciente é igual para todos, ou seja, se vai ter tanta de sílica, se vai ter tanto de potássio, tanto de vitamina, proteína, não vai alterar, não pode alterar. Esse é o segredo da engenharia. Isso é o nosso por detrás. Então, é isso que me fascina o tempo todo da engenharia. Conseguir legal. produzir, conseguir entregar para vocês
o que a gente consegue muito mais ágil, com muito mais velocidade e com maior garantia. Puxa vida. Isso é o dia a dia da engenharia nossa. Que legal. Nivaldo, você é presidente da Associação Paulinense? É Paulinense? A Associação Paulinense? Não. Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Paulínia. De Paulínia. A linda cidade de Paulínia. E como funciona a associação? Para quê? Qual é o intuito de uma associação? Associação, o intuito é trabalhar como um braço para os munícipes, né? A principal função da associação é que a gente consiga identificar, chegar até os engenheiros da nossa cidade, como te falei, a resiliência. Uhum. As informações, as modificações, o mundo continua. Hoje a gente vai deitar, amanhã sim a gente vai acordar com uma outra novidade nesse mundo. É muito rápido hoje. E a associação ela funciona como essa extensão do CREA, que chega com treinamento. A finalidade não é fiscalizar tão somente. A finalidade é treinar, é poder criar um espaço para que o engenheiro se sinta confortável em sentar lá e falar, poxa, estou no meu espaço, no ambiente de engenharia, aqui tem dinâmica, aqui tem um cafezinho para você tomar, aqui tem tecnologia, tem inovação, aqui tem momento que você pode sentar e fazer o seu network, que hoje é muito importante. Né? Então, a associação é isso, é um local onde eu consigo com que as regras, as novidades venham via o CREA, via o CONFIA, e falo para os engenheiros da minha cidade, venham aqui conhecer, sentem aqui, conversem, compartilhamos tudo, tragam suas experiências e a gente troca essas ideias. Isso foi que a associação. E nos últimos anos, a gente vem trabalhando, intensificando. A presidente licenciada do CREA, Lígia Mackey, vem nos conduzindo e nos propondo, olha, esse é o espaço, e a gente está fazendo isso. Que legal. Transmitindo essas informações e pegando com esse grupo de engenheiros já em operação e os novos que estão chegando, sempre no mesmo ambiente. Faça network falando, venham, fiquem com a gente e vamos para frente, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos continuar, vamos aprender. Você fazia um desenho, uma prancheta, na época de Rodia, que eu trabalhei lá, eu desenhava na mão. Hoje, a IA faz isso para você. Mas como é que você chega para um engenheiro que aprendeu na prancheta, viu o AutoCAD acontecer, hoje fala assim, nossa, você não vai mais usar tudo que você aprendeu. Você vai fazer com uma IA, você vai conversar, interagir com ela e ela vai te proporcionar uma solução. Nossa, isso é épico. É uma revolução. É uma revolução. Revolução. Mas é uma verdade, é uma realidade. Que não tem como fugir, né? Não tem. O porquê da palavra resiliência. Nós temos que nos adaptar, temos que pegar essa inovação e interagir com ela e falar, venha e vamos trabalhar junto. Não adianta se afastar, não adianta se irritar, tem que proporcionar, trazer isso aí. Esse é o papel da Associação de Paulínia, da EAB de Paulínia. A gente tenta conduzir para que todos fiquem no mesmo ambiente. O Nivaldo, o seguinte, está chegando uma nova leva, como nós estamos falando dessa questão de IA, dessas novidades que vêm para o mercado, e também estão chegando novos profissionais. Às vezes, esses profissionais chegam já com uma certa bagagem nessa questão de IA, dessa modernidade tal. Como que é para uma associação, como que é para o mercado valorizar e aproximar a população da engenharia, no dia a dia das pessoas nas cidades? Como que é? Ao mesmo tempo, valorizar o engenheiro, o profissional que está chegando, aproximar a população. O que é esse desafio para os próximos anos aí? Essa valorização ela é importante a gente conduzir. É necessário e é verdade. Você falou a palavra correta. A IA chegou para afastar, para agregar valor, para assustar,
Então, nós que somos lá da engenharia, a primeira palavra que você falava, nossa, vai fazer um cálculo. Eu arrepio, falei, nossa, peraí, cálculo diferencial integral para mim eu fazia na minha mão, demorava um tempo. Hoje a IA vai lá e calcula em milésimo de segundo. Traz isso para você. Então, engenheiros novos que estão chegando, tem essa... É fácil, né? Pegar um computadorzinho, o celular, vai lá e fala, olha, tá aqui. Consegui traduzir tudo que você falou para mim em 2 horas, em 2 minutinhos está pronto o cálculo. Está certo o que você fez? Provavelmente está. Provavelmente a IA buscou interagir em diversas outras nações pelo mundo e falou, olha, a melhor maneira de você calcular foi isso. Não é só isso a engenharia. A engenharia você tem que entender o que você está no contexto. O que foi que a população está esperando da engenharia? Né? Aí vem aquela valorização, que hoje o mundo é muito estressado, né? Todo mundo corre atrás do menor valor. Sim. Tudo. A IA trouxe uma coisa que chama agilidade. A IA trouxe uma coisa que você vai fazer uma pesquisa, você consegue enxergar ela em 3 ou 4 itens. Então vamos lá. Eu vou construir uma ponte. Então você fala para a IA, construa uma ponte. Ela pode fazer uma ponte de bambu. Ela pode entender que é uma ponte, uma conversa entre eu e você. Sim. Né? Você tem que explicar para ela o que exatamente você quer. E aí que entra a engenharia. Então vamos lá, eu quero que seja uma ponte que ela tenha 40 metros de comprimento, que ela ultrapasse uma área que embaixo vai ter água fluente passando. Tenho que falar qual é a característica daquela areia que vai ser. Tenho que falar qual é o tipo de carga que eu vou falar. E o engenheiro tem que saber que não é uma ponte para hoje. Ela vai ter que perdurar quanto? 50 anos? Bom, daqui 50 anos o que eu vou ter? Eu vou ter uma carreta que hoje ela traz 40 toneladas, mas a carreta daqui 20 anos vai trazer 60 toneladas. E aí eu vou simplesmente desmontar a ponte? Então a gente tem que tudo isso falar com a IA. Então o engenheiro ele tem que entender o que a sociedade em volta está precisando, está interpretando, traduzir isso. Falar, essa é o equipamento que eu vou fazer. Esse é o tipo da ponte que vai estar trabalhando por 60 anos e não vai te trazer problema. Você tem que saber, você tem que saber pedir para a IA o que você quer. Isso. Como você falou, ela pode pensar várias coisas, né? Se você não for específico, não for claro. Isso. Mas, por exemplo, eu, jornalista, não saberia pedir para inteligência artificial me construa um projeto numa ponte sobre o rio tal. Não saberia falar qual é a densidade do concreto, alguma coisa assim. Não saberia. É por isso que ainda não dá para... não me confunda, mas não dá para descartar o profissionalismo, o conhecimento do engenheiro, mesmo com essas facilidades, né? Não. O engenheiro, ele está em tudo que a gente está aqui em volta. Como eu te falei, eu posso citar a engenharia de um ramo onde ela estiver. Mas tem que estar o engenheiro com conhecimento. Sim. Né? A gente tem que buscar esse conhecimento na experiência. Isso é muito, muito sério quando você fala assim, bom, eu vou construir um óculos para você de tantos graus, mas eu vou te causar um dano na sua vista. Isso é responsabilidade. Você não pode fabricar uma lente que vai causar um dano. Você não pode fabricar, falar para a IA, me faz um óculos com 2 graus e não vai falar qual é o raio, qual é a periferia, qual é o periférico dela. Então, isso é muito sério. Muito sério. Isso é o conhecimento da engenharia. Então, hoje algumas faculdades promovem engenheiros que não tenham algumas, como falo, experiências de faculdade bem solidificadas, e isso pode causar um problema. Aí vai na ética profissional. É isso que eu ia entrar. A ética, em várias profissões, no meu caso, eu tenho ali na entrada do estúdio o código de ética do jornalista, né, que é bem específico. A ética do engenheiro, ela anda junto com a responsabilidade técnica?
A ética não mudou. Não separa? Não. E ela é a mesma que foi quando você tinha 50 anos até hoje. Qual que é a ética do engenheiro? É não proporcionar dano ao ser humano, à sociedade. Não mudou. É a IA que está entrando? IA, você vai me fabricar ponte ou cálculo, mas não vai me causar dano para daqui 30, 60 anos. IA. Você tem que. Essa é a ética dentro da engenharia. Existem profissionais que podem causar um dano, uma pessoa por inexperiência fotoética. Eu acabei de falar que a gente está num mundo corporativo onde o estresse é muito forte. Você tem que fazer um projeto de engenharia no menor custo, no menor prazo possível, mas com uma alta qualidade. E aí, você está valorizando o engenheiro financeiramente para fazer isso? Ele tem um grupo? Não, não tem. Então, algumas empresas buscam um engenheiro mais barato no mercado. O mais barato pode lhe causar um dano muito grande. Imagina você fazer um prédio de 15 andares, um profissional que é engenharia, que não teve aquela experiência, e isso vira desmoronar, causar um dano corporativo. Então, os danos catastróficos que um engenheiro pode causar é muito grande. Sim. Imagina você fazer um prédio que está lá 2.000 pessoas dentro daquele prédio, ele ruir. É muito sério. Né? Isso, né, a ética vai muito mais além disso. Não importa se foi a IA, não importa se foi na mão, a ética, o valor é o mesmo. Tem que acompanhar. A engenharia tem que ser intrínseca, não pode falhar. Nem para você, nem para a pessoa, nem para a sociedade. Então, ela continua valendo. E sempre vai valer, né, a ética, né? Vai. É uma questão de bom senso, né? Bom senso. Bom senso, né? Todo engenheiro tem que ter essa sensibilidade. Opa, até aqui eu vou. Daqui para frente eu não vou. Mesmo que isso já aconteceu e vai acontecer com sempre. As pessoas vão forçando você. Faz essa mesa mais fina. Tá bom, vou mudar o material e vou fazer mais fino. Houve uma demanda, houve um cálculo. Mas faz mais fina. Tá bom, vou mudar esse material de novo, vou ficar mais fino, mas é um outro material. Mas aumentou o custo. Aumentou o custo. Mas eu tenho que dar segurança. Vou te dar um outro exemplo, brincando. No mundo mecânico, você já viu os cilindros que as pessoas usam para mergulhar no fundo do mar? Sim, sim. Aquilo é feito de aço. Né? Mais ou menos tem uns 20 milímetros de espessura aquele cilindro, porque ele comporta oxigênio a alta pressão para que você consiga praticar o seu esporte a 10, 15 metros. Isso tem uma norma, um código que a gente calcula para falar, aquela espessura de 20 milímetros. Há uns 7 anos atrás, eu estava na China fazer uma visita técnica. E aí me apresentaram um vaso de pressão, que é o que nós chamamos, segurando por dedo. Geralmente, quando você está fora da água, você carregar um cilindro de aço é pesado. Eu vi aquilo, peguei e falei, nossa, é leve. Isso é fibra de carbono. É mais resistente que o aço. Não pode ser. Aquilo é tão fino e tão mais leve, que aí vem a inovação, né? Que a gente não faz ideia do que suportava. Aquele cilindro, naquele volume, suportava a mesma carga de pressão que o cilindro que eu calculava das minhas normas mais antigas. Então, essa inovação veio para ficar. Mudou a ética? Não. Eu vou ter que mudar os meus conceitos, os meus parâmetros, para que eu possa falar, olha, isso aqui é seguro para o ser humano. Sim. Pode conduzir. Então, essa inovação veio, a metodologia mudou e eu tive que me adequar, senão eu ia ficar para trás. Então, hoje eu prescrevo, dependendo do que o cara fala, olha, eu tenho uma opção, vai te custar esse valor.
Está interessado? Tô. Então vamos seguir em frente. Não, eu quero seguir a minha maneira antiga, mas eu quero abaixar a minha espessura. Não vou fazer. Ética. Não vou fazer. Não vou te entregar. A ética é uma cláusula pétrea É. da engenharia. Depende, tudo, na pra verdade, tudo, né? Tem que Mas ser. falando de engenharia... Tem que ser. Eu me rotulo muito a isso. Eu tenho meu limite, né? Então, eu falo, não, aqui não vou. Legal. Ô, Nivaldo, hoje nós estamos chegando vários estudantes e tal. Você tem quanto tempo quantos anos de carreira? Tá contando aqui, 42 anos de engenharia. É o que o Geraldo também tem de televisão. Tem isso aí também. Ô, Nivaldo, e o que você viu de transformação assim, nesses 42 anos? Assim? Dá um exemplo assim, de algo extraordinário assim, que... De transformação? Por exemplo, para mim, sabe, eu achei, quando eu cheguei no mundo, o telefone já estava aí, mas eu achei o fax algo extraordinário na minha época. Hoje nós vemos uma internet e tal, um negócio desse aqui, mas nunca eu pensaria nos anos 90 ter um negócio desse aqui no bolso, com internet. Mas o que você viu assim de inovação? Você estava contando que você trabalha muito com a questão farmacêutica, né, com engenharia farmacêutica. O que te chamou a atenção assim, que brilha os olhos? Puxa Assim? vida. Eu tenho alguns exemplos que são bem focados na engenharia farmacêutica e acho que o público não vai, se eu citar, eles não vão reconhecer. Mas vamos falar de uma coisa que você citou agora, que é muito comum. Em 1987, existia um instrumento para você conversar à distância que chamava-se orelhão, né? Tinha que comprar a ficha lá, você tinha que se deslocar até um local que tivesse o orelhão e você discava com o dedo alguns números e fazia uma ligação. Isso no Brasil. Você imagina se você fosse para fora do Brasil, como que era? Você tinha que pedir para alguém fazer a ligação, e se alguém ia fazer e você chegar. Hoje você fala daqui com alguém que está voando, ou lá do outro lado do mundo, um aparelhinho desse. E você carrega ele no bolso. Hoje você não vive mais sem isso. As pessoas se sentem ofendidas se não tiver um aparelhinho desse. Essa inovação, ela vai, daqui a alguns anos, sumir. Vai vir um outro tipo de aparelho, mas a comunicação não sumiu. A comunicação continua. A mesma comunicação que nós tínhamos em 87, ela continuará tendo, porque o ser humano tem que se comunicar, ele tem que de algum jeito. As maneiras mudam, né? Provavelmente vai ter algum outro equipamento, talvez, sei lá, embutido na gente, que vai falar, olha, estou precisando falar com você, mas vou falar com você, eu preciso me comunicar com você. Essa transformação, que é do famoso orelhão, né, que hoje até nos britânicos não tinha orelhão, tinha as cabines, estão sendo substituídas por nada, né? Ficou um aparelhinho desse que vai ser colocado, logado em algum lugar. Esse é um exemplo que eu vi acontecer. Da fase do orelhão discado para o orelhão com tecla, demandou 15 anos. Do orelhão, que era para você fazer, que é o telefone lá, o primeiro telefone celular do mundo, que era o Motorola PT500, que era bem grande, né? Para isso daqui, demandaram quanto? Do telefone celular para agora? 10 anos, 15 anos. Então, a velocidade com que as inovações estão chegando, né, estão sendo muito mais rápidas. E aí a gente tem que acompanhar isso também, dentro da engenharia, né? Como é que isso a gente vai... Por isso da associação, cada vez mais informações, mais treinamento, mais pessoas chegando para a gente ver. Interessante. E para essa molecada que está chegando aí, essa rapaziada, essas mulheres que estão chegando aí na carreira, você acredita na formação deles, uma boa formação? E assim, eles têm campos a ser explorados? Tem muita vaga por aí? Nossa, tem sim.
Hoje o Brasil passa por um momento de crise dentro da engenharia, né? Nós temos hoje perto de 80 mil formandos por mês de engenharia, e a maioria são sequestrados para a área de bancos, por exemplo. Dentro da engenharia, hoje está faltando engenheiro no Brasil. Pior que para você formar um engenheiro, demanda 6 anos a 10 anos. Sim. Então você imagina daqui 6 anos, 10 anos, a falta de engenheiros que tem no Brasil. Existe uma estatística interessante. Deixa eu ver se eu lembro. 20 de junho de 1969. Você já ouviu falando com um rapaz chamado Neil Armstrong? Sim. Pisou na Lua. Então, nesse dia, ele pisou na Lua. Naquela época, o Brasil tinha na faixa mais ou menos de 0,8 a 1,2 engenheiros por 1.000 habitantes. Na mesma época, a China também tinha na faixa de 1,2 engenheiros por 1.000 habitantes. Só que a China, ela enxergou na engenharia a necessidade de aumentar, de ela crescer mundialmente. Em 69 para agora, acho que passou 50 anos. Mais, até um pouco mais. 50 anos. Hoje, a China é conhecida como uma das maiores potências do mundo. Sim. Hoje ela tem em torno de 15 a 18 engenheiros por 1.000 habitantes. Nossa. Inclusive Isso é gritante. no político. E no Brasil? Continua com uns 2,5 a 3 engenheiros por habitante. Então você vê que o país que investe na engenharia, ele se sobressai. Tanto no mundo geopolítico, georreferenciado, e hoje o mundo cósmico. O Brasil não, o Brasil está ali, ó. Estagnou. E vai faltar engenheiro. Então eu recomendo que quem tem essa necessidade, que procure uma boa faculdade, uma boa formação, não importa engenharia. Está faltando engenheiros em todas as suas disciplinas. Mecânico, civil, o elétrico, o eletrônico também está faltando, o de computador também está faltando, e as demais engenharias que vão surgir aí pela frente. Existe um monte de engenharia. Então eu recomendo sim. Sejam bem-vindos à engenharia. Vai faltar engenheiro no Brasil. Isso é problema economicamente, né, Evaldo? Isso socioeconomicamente é muito problema. Teremos que importar engenheiros. Isso, o nosso presidente licenciado, Vinícius Marques, já previu há algum tempo atrás, e hoje eu enxergo claramente, enunciado em todos os meios públicos, né, que a falta de engenharia é iminente, muito iminente no Brasil. A China, se você falar que tem um avião, um Boeing com 300 lugares para fretar com engenheiros brasileiros, eles contratam na hora. Manda para a China. E não volta para o Brasil. Fica lá. Porque eles demandam nisso. Hoje eles crescem num volume astronômico. E não tem volta. Daqui para frente é isso. Vai faltar engenheiro. Então meio que sem volta. É uma necessidade eminente, clara, e falo com toda a convicção, né, que convido a todos para me desafiarem. Por que essa ideia? Você acha que faltam pessoas interessadas na engenharia? Ou o curso é um curso, vamos lá, uma grade programática muito difícil? O que é, Nivaldo? Engenharia é um curso que não é fácil. Tem que ter determinação. Tem que ser aplicado, tem que estar disponível para aquilo. Não adianta você ser engenheiro e falar, olha, eu vou ver virtual toda a matéria de engenharia. Tem que ter laboratório. A engenharia, botando a mão, conhecendo, você ganha muita resistência. Ela fala, puta, isso eu consigo calcular. Eu consigo ver a transformação
do que eu projetei no que vai acontecer. Isso é importante, o engenheiro ter essa noção, o engenheiro ter esse conhecimento. A pessoa que chega, ele fala assim, eu queria tanto ser engenheiro, mas eu queria ficar, sei lá, mais confortável. Pode. Depois com uma experiência, sim. Mas no começo, não vai. No começo você tem que aplicar, tem que se colocar dentro do ambiente, falar, estou aqui, vim aqui para aprender. E não é fácil. Chega para você falando assim, você é o dono do dinheiro, e fala, olha, me constrói uma máquina elétrica que me produza um celular por minuto sem ter ninguém. O engenheiro vai olhar para você e falar, nossa, o que eu faço? Onde que eu vou buscar esse recurso? Eu tenho a resposta. Vai lá na Associação de Paulínia, lá, pega um manto de engenheiro lá que eles vão te dar o retorno para você no que você quer na hora desse momento. Mas isso teve tempo. Teve uma maturação do grupo de engenharia, teve um conhecimento adquirido ao longo do tempo, teve a resiliência da gente ir se moldando as formas diferentes ao que vem no mundo. Né? Isso é o engenheiro de base mesmo, que não vai ter problema em ter as soluções a seu dispor. Isso é uma coisa fato. E o mundo busca isso, né? Todo empresário fala, eu quero ter o conforto. Se você me falar desafio de qual das modalidades de engenharia seria o desafio, obviamente eu vou falar para você que seria o engenheiro que vai se destacar, é o que vai ter a vontade de ir para frente, nunca vai parar. Independente. Vai na área da computação, vai embora. No Brasil não tem engenheiro farmacêutico. Não existe essa disciplina no Brasil. Nos Estados Unidos tem. Eu sou engenheiro farmacêutico e eu tenho uma formação do FDA, especialização do FDA. Lá eles entendem que para uma empresa farmacêutica produzir um remédio para o público americano, tem que ter um engenheiro farmacêutico que tenha conhecimentos de como produzir com segurança e repetibilidade nos resultados. Mas é porque aqui não tem uma legislação para ter... qual que é a demanda? Qual que é o lado? Não tem uma legislação para que obrigue a ter um engenheiro? Ou por não ter o curso, deixa a desarar? Assim, não tem o curso porque não há uma legislação que obrigue a ter isso. Nesse sentido. Então, a segurança que o governo americano obriga que os produtores tenham é muito grande. Certo. Então faz com que o FDA fale, olha, não vai ser um curso curricular, é um curso de especialização. Mas a empresa só vai vender para mim se tiver um engenheiro por detrás. Não é nada demais. O Nivaldo Quintal é engenheiro de farmacêutico pelo FDA, mas o que eu tive que fazer isso? Eu fui lá me preparar junto com os americanos. Tem alguns procedimentos que eles são rigorosos de como fazer, como construir, como planejar, como garantir que o produto que eu vou fazer, ele vai repetir todos os resultados em todas as etapas até o final ele ser entregue na expedição. E isso eu tenho que garantir para eles. Tendo isso, eu provando isso, eu ganho uma certificação. Então, para você fabricar Seria como o engenheiro, se fala. Engenheiro. Não a fábrica em si. Não, a fábrica contrata isso. No Brasil, não. Você vê uma Pfizer, que é uma empresa multinacional, hoje o que eles fazem? Vou produzir uma vacina do Covid, né, no episódio do Covid. Né? Onde que a Pfizer produziu a vacina do Covid? A primeira? Inglaterra. Não sabia disso. Lá eles têm um engenheiro farmacêutico que garantiu isso para eles. A Merck Sharp Dohme fabricou a vacina deles nos Estados Unidos. Lá eles têm um engenheiro farmacêutico. E no Brasil? O Butantan tem o quê? Pelo jeito, não tem. Nada. Não tem uma legislação
que garanta que tem que ter um engenheiro farmacêutico na linha deles. Então, o Butantan tem um procedimento diferente. Parou. Hoje não fabrica mais. E qual que é a importância do engenheiro farmacêutico no processo, assim, Garantia no dia a dia do cidadão? Garantia dos resultados. A empresa farmacêutica, os órgãos lá que vão falar, esse comprimido, essa vacina vai sair exatamente do jeito que foi confeccionado, é a garantia. A repetibilidade dos resultados. É porque a gente mede muito isso. Então, quando um engenheiro vai fazer uma pesagem de uma matéria-prima é milésimo de grama, não pode ter erro. Então, a gente cria procedimentos dentro da linha de produção que, se uma variável dessa tem interferência, não segue para outra. Ele é descartado e inicia-se uma nova. Caramba, é rigorosíssimo. Isso, você vê uma fábrica farmacêutica produzindo uma vacina, é impressionante a velocidade. Muito rápido. E não tem erros no final. Não tem. Eu tenho que garantir que o público... Pô, você imagina uma pessoa no hospital precisando de uma medicação para sobreviver e eu causar um dano para essa pessoa que já está debilitada? Nossa senhora, É uma responsabilidade muito grande. E ainda, economicamente falando, da questão da empresa, né? Os valores que ela investiu na pesquisa, dos cientistas para chegar naquela fórmula e tal. Aí no processo fabril, o negócio degringola, né? É complexo mesmo, né? É terrível. Eu não sabia, primeiro, da existência de um engenheiro farmacêutico que fala? Farmacêutico. E agora, muito menos da importância, tal importância que o engenheiro tem no processo de fabricação do medicamento. Você foi já em alguns laboratórios dentários, né, dentistas, que tem uma autoclave. Sim. Né, pequena. A maior autoclave do Brasil foi construída no ano 2000, feito por uma empresa alemã no Brasil. Eu era o engenheiro deles. E foi feito um protótipo em Campinas. E ela esterilizava 2.400 bolsas de soro fisiológico ao mesmo tempo. Você imagina eu garantir que as 2.400 bolsas sairiam dentro da autoclave sem nenhuma contaminação. O senhor pode falar que empresa que é? Posso. Uma empresa chamada Fresenius, uma multinacional alemã. Né? Eu era o gerente da engenharia, então eu tive que garantir isso. Para eu garantir isso, eu fui provando e para cada parte do processo que ela estava esterilizando equipamento. Então, o farmacêutico ele colocou nos testes vários bioindicadores dentro de cada bolsa. Falou, aqui tem um probleminha, aqui tem outro, aqui tem outro. Eu quero ver se no final vai matar tudo, mesmo os probleminhas. Tá bom. Colocou uma vez, matou 100%. Mas tem que ser... A bolsa vai vender para os Estados Unidos. Bom, então os americanos exigem que tem que ter um ciclo de 6 meses garantindo a repetibilidade dos resultados. Tem que provar isso. Através de documentos, né, e de análises técnicas. Isso foi feito. Acabou que o Brasil exportou para o México, para os Estados Unidos, mais 4 autoclaves. Caramba! Tanto tamanho foi o resultado positivo do equipamento feito aqui no Brasil. Mas o senhor foi o desenvolvedor de uma grande autoclave, é isso? Já existia esse tipo de procedimento ou não? Não, foi o primeiro. Primeiro no Brasil, foi inédito. Desse tamanho foi o primeiro a fazer. Caramba. E como que se esterilizava esse tipo de material antes? Água, né? Você pega uma água. Você pega uma água, você põe o produto dentro de uma bolsa, que é o final, coloca nos carrinhos especiais, todos perfurados. E o que eu fiz? O que mata as bactérias é a temperatura por um tempo. Então eu tinha que garantir que a água chegaria numa pressão, numa temperatura de 121 graus durante 1 hora. É um exemplo. Uhum.
O que acontece quando a água chega a 100 graus, está fervendo? Evapora. Evapora. Ela não podia evaporar, senão sumia a água. Ficar ali dentro do... Então eu tive que criar uma condição que o equipamento chegava a 80, 100, quando chegava a 100 graus eu começava a dar pressão dentro de um autoclave para que ela continuasse como água. Então ela chegou a 121 graus como água, não evaporou, pressurizada, sem estourar uma bolsa. Você imagina que você tem uma bolsa com água lá dentro, que é o soro fisiológico. Aqui dentro está botando por fora 100 graus em água e aqui ela não expandiu. Se ela expandisse o volume, ela ia estourar. Sim. Não pode expandir. Então você tem que fazer todo o procedimento. E durante 1 hora ela conseguiu atender todos os bioindicadores colocados pelos farmacêuticos. A gente provou. Depois eles romperam essas bolsas, fizeram a análise, não tinha nada mais de problema. Isso é um Puxa vida. detalhe. E que ano que foi? Desculpa, o senhor falou. 2000. 2000. Isso. Isso foi Brasil. Lá na Alemanha já tinha. Obviamente que eu já tinha visitado algumas empresas na Alemanha que tinham equipamento, eu ficava, eu quero entender, eu quero fazer no Brasil. Até que um dia veio a oportunidade. A engenharia em prática, irmão. Botamos a engenharia em tudo. Tudo que podia ter dentro, embarcada, a gente fez. E é do zero. Do zero. Saiu aqui, do estado, aqui do nosso lado, de Campinas. Daqui foi para cá, para a fábrica, foi para outra fábrica em Guadalajara, no México, foi para outra fábrica em Windsor-Slocum, nos Estados Unidos. Está lá até hoje trabalhando. Nossa, interessante, cara. Brasileiro, made in Brasil. Made in Brasil. Eu não sabia. Há pouco tempo, eu vou confessar uma coisa pro senhor. Há pouco tempo eu conheci uma moça que ela era dentista, é dentista, né? E eu nunca tinha visto como funcionava o autoclave, né? Para mim, eu vi ali, parecia um forninho, aqueles para esquentar pãozinho e tal, né? E ela falou, isso aqui é alta temperatura, com pressão, né, tal. Eu falei, caramba, isso esteriliza mesmo? E a gente fica meio cético, né? Esteriliza mesmo, tal, porque, querendo ou não, aquele material perfuro cortante da dentista, né, do dentista, precisa, né, tá bem higienizado. E eu não sabia que era brasileiro, não. Essa máquina é brasileira, né? essa... Ela é uma tecnologia brasileira que foi feita aqui na região. O computador, o software foi feito por uma pessoa, um engenheiro de software aqui do Brasil. Outro engenheiro. E funcionou. Teve muito problema? Teve. Então, como é que você faz? Como eu falei, você tem uma bolsa de água que ela vai subir a uma temperatura de 121 graus, ela não vai expandir, ela não vai virar gás lá dentro. Ela vai... Então, o procedimento, bom, eu vou aumentar 1 grau. Para aumentar 1 grau, eu tenho que botar pressão para que a bolsa não aumente o volume. Mas se eu tiver uma bolsa um pouco maior, é uma outra pressão. Então, eu tenho que garantir que as bolsas sejam exatamente iguais. Ah, tá. Aí, bom, se tiver uma bolsa de 1 litro de produto, mas uma tiver 1,1 litro, o que acontece? Essa vai estourar, então eu tenho que garantir que não tem 1,1. E se for o contrário, se ela tiver 0,9, aí ela vai o quê? Ela vai implodir, porque a pressão de fora é maior, quer dizer, Sim. eu tenho que garantir que não vai. Então, esse é o procedimento do engenheiro farmacêutico, né? Ele consegue interpretar passo a passo. E se um dos passos for encontrado uma divergência, aquilo é descartado e segue o processo. Bom, tá bom. Agora transforma isso numa coisa melhor. Não é mais gerenciado por seres humanos. Você botar 25 robôs na linha. Então, se chegar na Alemanha, eu vi uma máquina que eu fiquei o dia inteiro olhando para ela, eu conversava com a máquina. O alemão conseguiu inventar uma autoclave que em cada lado extremo dela tinha pequenas autoclaves
Então, um robô ia colocando aqui as bolsas a serem esterilizadas, fechava, dava um passo, esse outro robô ia tirando as esterilizadas do outro lado. Nossa. 24 horas. Sem luz. Sem contato. O cara conseguiu provar, demonstrou que funciona. Está até hoje funcionando. Então você vai lá na fábrica deles em Friedberg, você vai ficar fascinado. Nossa senhora, isso é engenharia pura. Pura. Isso me cativa, meu amigo. Isso me deixa que eu fico louco da vida. Nivaldo, eu acho que assim, vocês todos têm uma... Eu vi aí pelo andar da carruagem, vocês têm uma paixão por que faz mesmo. Sem dúvida. Porque mas é fascinante, né? Você vê algo que te dá um problema. Preciso disso. E você gerar uma solução nos mínimos detalhes, tomando cuidado com o número tal, com isso. Como você falou, né? Da bolsa não pode expandir, porque se eu colocar zero... requer muito empenho e muito paixão por que faz. Engenharia embarcada. Hoje, eu falo para você, os engenheiros novos que estão chegando, sejam bem-vindos. Acreditem, potencial é muito bom. Confiem. E o mais importante, né, que eu falo, chegam para os mais experientes, ouçam, tragam as suas novas tecnologias embarcadas que serão muito benéficas para o processo todo, mas entendam que tudo está em volta, né? E acreditem, o ser humano está aqui porque veio. A IA vai ajudar, cara. Mas fala para a IA exatamente o que você precisa e o que em volta existe. Senão, eles não vão conseguir entender o que você está precisando. Vão construir alguma coisa falha. Então, é um outro desafio, é um outro motivo para chegar lá, né? Nivaldo, parabéns pelo trabalho. Eu acho que a gente teve uma aula aqui de conhecimento aliado ao amor pela profissão. Obrigado. Deu para ter uma aula, deu para ter uma noção assim de que você realmente olha para aquilo como um desafio, vai atrás, resolve e depois olha com carinho. Fala, estava ali, meu cérebro queimou bom tempo para resolver isso aqui e fazer a vida do ser humano ser mais fácil, mais, vamos dizer assim, muito mais confortável, né? E o mundo progredir, né? Que querendo ou não, a gente olha muito para o mundo como nós estamos destruindo o mundo a cada dia, tal. Mas, poxa, o que seria do mundo se não fosse o ser humano, né? A evolução que a gente E a gente vai continuar aqui, né? Sim. A gente não vai sair daqui, o ser humano continua. Então, é isso. Deixar legados. Nivaldo, obrigado. Prazer conhecê-lo. Obrigado. De coração mesmo. A oportunidade foi muito bem aceita, gostei muito da oportunidade. Precisando de nós, estamos à disposição. Eu agradeço por atender o nosso convite, em nome da Sena, da Mútua também. Agradeço muito sua participação. E parabéns, novamente. Muito acho obrigado. Que isso vai motivar os novos engenheiros que estão por vir e até aqueles que estão um pouquinho desanimados da profissão. Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos. Vem procurar a gente. Tá certo. Gente, terminamos nosso episódio número 4 do podcast. E lembre-se, entre pelas redes sociais da Sena, da Mútua, saiba de tudo que você precisa saber. Sempre vamos ter aqui uma participação bem legal para mostrar para você que a engenharia é realmente fascinante, como o Nivaldo deixou hoje com a gente, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e voltamos logo mais. Tchau, tchau. Foi? Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do sistema Confea-CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O Confea, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é a instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no sistema Confea-CREA e Mútua.
Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a ART. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos Profissionais do CREA.